Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando na sua rádio com os nossos 15 minutos com Deus. Eu sou o evangelista Aguinaldo Gomes e nos próximos minutos estaremos juntos falando da palavra de Deus direto ao seu coração. Momento especial para todos nós, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e nos traz vida e vida com abundância. Acompanhe e medite em cada minuto. Quero compartilhar com você que nos acompanha um texto que está em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, que diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículo do 1 ao 8. Quanto mais perseveramos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. A perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje. Sobretudo, acompanhada da oração, pois esta também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nesses tempos perigosos até o estabelecimento final do reino de Deus. Esta parábola que trataremos hoje, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente, ou seja, a oração incessante em tempos de crise, é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas Bíblias a intitulam, ou seja, quando na epígrafe editorial consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazerem interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras, funciona como um contraste. Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo em acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. 3 afirmações de defesa graciosa que Deus faz dos seus e é concluída também com um questionamento sobre a existência ou não de fé quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Não há necessidade. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrar o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam 2 sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. Flávio Joséfo fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. Esta parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois neste caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar
da condição desesperadora de muitas viúvas daquela época que sofriam com juízes corruptos ou desumanos. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Naquele tempo, as jovens casavam-se no início da adolescência, por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecessem na família do falecido, acabavam numa condição inferior, quase servil. Se retornassem para a sua família de origem, o dinheiro do dote repassado nas negociações do seu casamento teria que ser devolvido. Dessa forma, as viúvas, em geral, ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas. Portanto, uma mulher pobre por causa da morte do seu marido ficava privada de amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos entender essa parábola. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciárias ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, não sabemos da hipótese sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, e ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados. Ela não escolhe também nenhum defensor público, mas contra o costume do seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância do juiz. Este, segundo o relato, é um juiz iníquo, isto é, um juiz que não temia a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado ou molestado pela mulher que o importuna. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A bondade de Deus faz com que Ele ouça os seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que se nós, pois sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Antes disso, Jesus também ensina sobre a oração, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Na parábola que nós estamos trazendo hoje para você, nós encontramos esta viúva clamando. E este é o recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus, Ele é bom. Além da bondade de Deus, o crente sabe que Ele é justo. Uma vez mais, é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois estes não são os mais importantes. O juiz dessa nossa parábola de hoje é iníquo, ou seja, é um juiz injusto. Deus, a quem servimos, por outro lado, Ele é justo. Nisto consiste o elemento de contraste dessa parábola. Este conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento. Na parábola que nós estamos trazendo hoje, encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas
O que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, isto é, perseverar, insistir, continuar. Assim, ao mesmo tempo em que ensina sobre a oração e a perseverança, Jesus ele nos lembra um preceito da lei, mostrando que Deus assume a nossa causa. Ele diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Até que Jesus retorne. Infelizmente, viveremos em constante luta contra o pecado. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo. Ainda durante seu ministério, Jesus exorta aos seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem. Uma das características distintas do Evangelho de Lucas é a oração. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus, que, de acordo com este Evangelho, é a oração. Nós vemos Jesus orando antes de cada grande crise da sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Por ser um homem de oração, Jesus exortou seus discípulos a fazerem o mesmo. E é importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação à oração persistente está estreitamente ligada à expectativa da volta do Senhor. O texto de Lucas 17:22 nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo do esmorecimento na prática de orar a qual se tem em mira aqui. Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola ela conclui com uma pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus refere-se aqui à fé de súplica incessante, que não esmurece, ou seja, a fé perseverante. A própria interrogação, ela traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como aquela da viúva. Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transformam-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. A fim de perseverarmos este tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Para concluir, a interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva, com sua insistência, constrange o juiz à intervenção. É um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse Jesus em João 16:33. Mas nós somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre Ele fará justiça aos que o clamam. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Amém? Com esta mensagem eu quero orar com você. Pai querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez pela Tua palavra. Deus, que o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada cristã. Deus, aumente a nossa fé. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então, meu Deus, eu entrego cada vida que ouviu esta mensagem em Tuas mãos. Deus, que esta palavra, meu Deus, venha aumentar a fé de cada ouvinte em nome de Jesus, para que eles possam continuar, Senhor, na caminhada cristã, perseverando, orando cada vez mais, vigiando, estando sempre em constante vigilância e oração, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Deus, em nome de Jesus,
Sê conosco. Dê vitória à tua igreja, Pai, sobre as lutas carnais e espirituais. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência e companhia. Nossos 15 Minutos com Deus volta na próxima edição. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até lá. Você acabou de ouvir 15 Minutos com Deus.